Aleluia. Aleluia. Amém? Normalmente alguém fala assim, agora eu vou passar a palavra. E agora a gente vai passar a palavra para o Fernando Greco. Amém? Foi até, a gente brinca assim, né, acaba sendo divertido, né, de certa forma. Mas há um bom tempo atrás, já vou falar para vocês sentarem, tá? Uma vez eu andei falando uns não para o Senhor e Ele ministrou muito forte ao meu coração. E um tempo atrás eu falei, Deus, eu não vou mais falar não. Aí a gente está aqui ministrando louvor, agora a palavra, porque Deus é um Deus que faz. E é Ele que faz, né? Não é quem sobe aqui. Quem sobe aqui está à disposição. E Deus usa, como Ele tem usado de forma maravilhosa, cada um que tem subido nesse altar e trazendo a palavra. Né? E as últimas palavras que a gente tem ouvido têm sido muito fortes. Do quanto a gente precisa melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Entregar as nossas vidas diante do Pai. Buscar estar na palma da mão dele para ele direcionar os nossos caminhos, para poder termos cada dia mais intimidade, né? Esse ano de maior intimidade com o Senhor. E essa intimidade, ela vai requerer muitas coisas de nós, né? Nós temos os nossos direitos e deveres, então ela requer muitos deveres, né? E um dos deveres que, para ter essa intimidade, nós precisamos fazer e buscar, é buscar nos reconstruirmos com o Senhor. Nos reedificarmos, voltarmos ao primeiro amor, como a gente viu na escola dominical, né, nas aulas ali do Mestre Salvador, que foram maravilhosas. O quanto precisamos reedificar, edificar, construir, deixar novo, deixar fortalecido, para que cada dia mais a gente esteja firme nessa intimidade, amém? E agora eu vou pedir para vocês estenderem a mão para cá, para a gente fazer uma oração, para que Deus me use, né, que tire toda a parte do Fernando Greco e que venha pelo manifestar do Espírito Santo, aquilo que Ele tem para cada um de nós, assim como Ele já ministrou no meu coração. Então, vocês vão orar por mim, amém? Eu vou ficar quietinho agora, amém? Oremos. Amém? Podem se assentar, tomar os seus lugares. E esses dias atrás, às vezes eu até brinco com a minha noiva, eu falo, nossa, eu vi um negócio aqui que dá uma pregação. Aí eu vou lá e salvo. Aí esses dias de novo, nossa, eu vi um negócio aqui que dá para fazer uma ministração, Deus falou comigo. E aí chegou o dia de a gente pôr em prática isso, né, para honra e louvor do Senhor. E esses dias eu estava vendo um pouquinho sobre Neemias, e eu vi um flashzinho assim no Instagram, e me chamou muito a atenção, né? E o título era mais ou menos assim, as lições que Neemias me deixa, né? Ou quais lições eu posso tirar de Neemias. Então, nessa noite, nós vamos falar mais um pouquinho de Neemias, amém? Então, só um resumo, né? Vocês conhecem um pouco da história. Quem sabe me dizer o que Neemias fez? Tá vendo? Vocês não vêm na escola dominical, tá vendo? Ninguém? Mais alto, não ouvimos? Amém. Lembra que nós falamos? Para termos essa intimidade maior, às vezes é necessário nós reconstruirmos, edificarmos, deixarmos forte, deixarmos protegidos, né, aquilo que é do Senhor. E aí por que Neemias sentiu o desejo no coração de reerguer esses muros de Jerusalém? O que tinha dentro de Jerusalém? Se a gente pegar um pouquinho mais atrás ali, com Esdras, um pouquinho mais atrás, tinha um templo do Senhor ali. E se pegar a ordem cronológica, esse templo, o pessoal de Jerusalém foi para a Babilônia, os judeus, depois foram voltando, né, o rei da Pérsia, Dário, que era o rei da Pérsia, o pastor que está aqui, que já começou a trazer um pouco daquele povo judeu, né, para a sua terra, né, tirar ali do exílio, e foi indo. Aí vem uma trajetória, tem uma reconstrução do templo, e aí depois passa mais um pouco, passa Esdras ali, aí chega Neemias, que pergunta como que estava o povo judeu, e tem a notícia de que eles estavam num estado de miséria, passando dificuldades, onde tinha o templo do Senhor lá dentro. E aí ele vai diante do rei Artaxerxes, é isso?
Artaxerxes, primeiro. Eu lembro que um dia o pastor pregou e falou assim, um nome bom para pôr um filho, né? Para chamar de Xertinho, será? Xertinho, vem cá correndo. E aí ele chega ao rei, só que teve um processo, né? Ele não, simplesmente Deus plantou aquele desejo no coração dele, de ir lá e reerguer esses muros, porque era a cidade do Senhor. Né? Tinha um templo ali dentro edificado, reedificado, reconstruído, só que estava sem proteção. Né? Porque antigamente o que protegia uma cidade eram os seus muros. Né? E tinha que ser muros fortes, né? Com sentinelas, muito bem arquitetado, muito bem fortalecido, porque era a proteção dessa cidade. E foi isso que Deus ministrou muito ao meu coração. Né? Como está a nossa proteção? Né? Hoje, quem é o templo do Espírito Santo? Nossa, só um respondeu que é nosso. Só a Silvia está vindo na escola dominical. Hoje, quem é o templo do Espírito Santo? Nós somos templo. E aí Deus ministrou ao meu coração. Tá, eu sou templo, nós entendemos isso, nós reconhecemos isso, nós temos o Espírito Santo forte dentro de nós, a gente busca isso, mas como que está essa proteção? Eu tenho cuidado dos muros? Né? Eu tenho me colocado à disposição para erguer esses muros, para estar fortalecido, para que esse Espírito Santo, dentro desse templo, ele cumpra o papel dele da forma que ele está ali para cumprir? Né? De templo edificado, de templo renovado, de templo forte, templo da onde sai, né, de onde saem as demandas, né, tudo sai do templo. Né, então aquilo que eu faço, ele sai daqui de dentro primeiro. Então como que está a proteção desse templo? Nós temos o nosso Deus, que cuida, que guarda, que protege, que livra de todo mal. E aí quando a gente pega Velho Testamento e Novo Testamento, esses dias também tive uns embates, eu comigo mesmo, né, a importância, né, às vezes a gente vê alguns pregadores falando que o Antigo Testamento não tem mais tanta importância. Mentira do diabo. Né? Ele está ali, é histórico. E aí eu fiquei pensando, nossa, qual que será a maior diferença, né, do Antigo e do Novo Testamento? E é Cristo. Né? Aí a gente pega ali a parte mais no início da Bíblia, Levítico, a parte onde tinha muito sacrifício, para cada pecado um tipo de sacrifício, e aí Deus ministrou muito forte ao meu coração. Né? Assim, Jesus veio e foi o sacrifício maior. Então, se é para ter uma diferença do Antigo e do Novo Testamento, é para o nosso bem. Né? Porque a gente não precisa mais matar pombinha, matar carneiro, matar boi, matar novilha, porque o cordeiro perfeito morreu e cumpriu esse papel. Só que os ensinamentos e tudo que tem ali no Antigo Testamento, eles são até hoje. E aí quando a gente pega um texto desse igual de Neemias, e é muito rico, né? Quem puder ler, é bem curtinho, 13 capítulos só, vale a pena. E esses dias eu estava lendo, eu passei por ele e não me dei conta do quanto de informação que são atuais, como a Bíblia toda é para nós hoje. E aí quando eu passei de novo por Neemias, nesse sentido dessa reconstrução desse muro, aí Deus ministrou muito forte ao meu coração. Né, o quanto precisamos, né, edificar e reedificar esse muro, que a todo tempo é assediado, que a todo tempo ele é confrontado, que a todo tempo ele é apedrejado. Né, e quando o muro está caído, a pedra passa, a afronta passa, e vai tentar tocar onde? Lá no templo, lá onde está o Espírito Santo, porque é ali que o inimigo tem o seu alvo. Né? Ele não quer a presença do Espírito Santo dentro de nós. Ele não quer esse templo bem fortalecido com o Espírito Santo reinando nas nossas vidas. Então ele vai atacar primeiro os muros. Se não tem muro, se tem brecha, se está caído, ele chega mais fácil até nós. Então isso foi muito forte, o que Deus ministrou ao meu coração. O quanto nós precisamos nos preparar. E ter intimidade com o Senhor é estar preparado. É deixar o muro ali, ó, prontinho. Para qualquer rachadura que acontecer, qualquer pedrinha que cair, a gente já ir lá rapidinho, pelo mover do Espírito Santo que está lá dentro do templo, e já consertar, colocar a porta e deixar tudo muito bem organizado. Porque a gente sai para o nosso dia a dia, a gente está na frente de batalha, né? Nós vivemos uma guerra espiritual. E não dá para não dar importância a isso. E às vezes a gente vê algumas situações onde parece que isso não tem importância mais. Né? A gente tem a certeza da salvação, ou achamos que temos. Não, eu tenho um Senhor, Jesus morreu por mim. Tudo verdade, não é mentira isso. Como nós vimos nas aulas da escola dominical do Primeiro Amor. Às vezes a gente pode estar dentro da igreja, trabalhando dentro da igreja, fazendo a obra dentro das nossas possibilidades, e não está de volta aquele primeiro amor. Por quê? Tem muro caído, e tem coisa atacando o templo. Então a gente precisa erguer, reconstruir esse muro, para que a gente fique cada dia mais forte e entenda cada dia mais aquilo que o Espírito Santo está ministrando na vida de cada um. E eu tenho certeza, porque nós viemos aqui buscar
a presença do Senhor. Né, nós atuamos, nós lemos a Bíblia, nós oramos, tem um calendário de leitura bíblica, né, que é bem comentado aí na igreja e que tem sido positivo. Então, assim, Deus nos dá muitas formas de reerguer esse muro. Assim como Ele fez com Neemias. Eu vou te levantar para você ir lá reerguer aquele muro. Ele foi, e aí é interessante, a gente vai pegar as lições ali, vai deixar bem claro isso. E ele fez alguns passos para poder chegar ao final de quantos dias levou para restaurar? 52 dias para restaurar um muro, uma fortaleza. Né? Então, assim, isso falou muito forte ao meu coração. Não pela data, mas pelo mover e manifestar do Senhor. Por ter sido algo que Deus colocou ao coração dele. E ele não temeu, ele não titubeou. Ele foi e fez. Pediu orientação, orou, se entregou, colocou e fez. E ele não fez só o muro. Isso me chamou muita atenção. Depois do muro pronto, ele reorganizou. Ele trouxe a ordem de novo. Através dos levitas, dos sacerdotes, a questão dos pobres. Então, assim, ele vai tratando várias coisas que faz parte do reino de Deus. Né, a igualdade social, ele trata ali no texto, e ele vai reorganizando. Vai colocando as pessoas para trabalharem. Né, e é isso que a igreja faz. É isso que estar congregando numa igreja tem que nos levar a querer fazer. A trabalhar na obra. Porque nós temos os nossos muros a ser reconstruídos. E a nossa casa também tem. Nós estamos dentro de um templo. Também temos que reerguer. E os muros somos nós. Para proteger o nosso templo, proteger a nossa casa. Então isso também Deus ministrou muito forte ao meu coração. E Neemias era um cidadão comum. Ele era copeiro do rei. O que fazia um copeiro naquela época? Provava as coisas antes do rei, porque se tivesse envenenado, quem morria era ele, não era o rei. Né? Então, mas era um cargo comum naquela época. Né? Todo rei tinha o seu copeiro ali de confiança. Então, assim, ele era uma pessoa de muita confiança, né, para estar num cargo desse. Então, Neemias, ele era copeiro do rei, ele escutou sobre Jerusalém, escutou que o muro estava caído, e aí Deus colocou esse projeto, esse plano dentro do coração dele. E aí vem toda a sequência. E aí, lições que aprendi lendo sobre Neemias. Deixa eu abrir aqui rapidinho, que saiu. Como reconstruir quando tudo parece destruído? Quem já teve essa sensação de que, nossa, não dá mais? Não tem jeito. Eu não consigo. É impossível. Quantos de nós já chegamos, já concluímos situações assim dentro da nossa vida? Eu creio que todos nós, e mais de uma vez, ou melhor, várias vezes, já passamos por isso, para olhar por situações e assim, não tem como fazer. E aí quando a gente olha que um copeiro foi levantado para fazer, é só pelo mover e manifestar do Senhor. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, aos olhos da sociedade, de quem quer que seja, para o Senhor não é. Principalmente se for o Senhor que plantou dentro do seu coração. Se for o Senhor que plantou dentro do meu coração. Porque para Deus não há impossíveis. Impossível só há para a nossa cabeça pequena, para as nossas limitações de seres humanos que temos. Mas quando é o Senhor que está no negócio, tudo é possível. Então o que a gente aprende? A primeira lição. Antes de reconstruir, por fora, chore por dentro. Neemias não começou com ação. Ele começou com lágrimas. E aí lá em Neemias 1:4. Diz assim, ó: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Deus ministrou muito, muito forte, muito forte. Porque às vezes a gente quer já ir resolver. Às vezes a gente não pede orientação. A gente entende que aquilo é de Deus, a gente entende que Deus colocou, que foi um plano, um projeto plantado por Ele no nosso coração, e a gente já quer resolver eles assim. Igual que ele sentiu do Senhor, mas ele foi confirmar isso com o Senhor, ele foi entregar isso diante do Senhor. Quantas decisões nós tomamos, irmãos?
sem sequer elevar o nosso pensamento ao Senhor. E quantas dessas decisões que tomamos assim dão erradas? Então isso Deus ministrou muito forte, porque nós passamos por decisões a cada momento da nossa vida. Nós temos que tomar decisões, ou na família, ou no trabalho, ou até aqui dentro da igreja. Em todos os lugares a nossa vida ela é cheia de tomada de decisões. Será que não dá tempo? Às vezes não dá tempo de orar, de jejuar, de fazer uma campanha de oração, mas será que não dá tempo de levar o pensamento ao Senhor, por segundos que seja, e clamar para o Senhor, Senhor, toma a direção. Faça, eu sei, eu sinto que foi o Senhor que colocou, mas não deixe eu tomar a decisão por mim. Então a primeira lição que eu aprendo, que nós aprendemos, é que primeiro tem que ter quebrantamento, tem que ter reconhecimento da grandeza do Senhor. Depois a gente vai dando os próximos passos. Mas não tomem decisão sem buscar a orientação do Senhor. Nós não sabemos de tudo. Por mais que às vezes achamos, não, isso aqui eu domino, isso aqui eu vou fazer. É ilusão. Tem coisas que nós dominamos sim, tem coisas que é do nosso dia a dia, tem respostas que já estão prontas, mas tem algumas que nos deixam com aquela pulguinha atrás da orelha. Não tomem decisão, principalmente decisões importantes, sem buscar a orientação, sem orar, sem se quebrantar, sem se colocar diante do Senhor. Amém? Primeira lição ficou entendida? Qual que é? Ixi, não ficou não. Primeira lição ficou entendida? Qual que é? Aí, Marção, você se lascou porque ela entendeu bem agora, hein, velho? Vai te catar lá e vamos orar agora aqui. Amém. Primeira decisão, orar antes de qualquer... Primeira lição, orar antes de qualquer decisão. Mesmo que tenha sido um plano, um projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Amém? É Ele quem vai direcionar para a gente concluir. Segunda lição. Grandes missões nascem em oração. Então eu orei, eu coloquei, agora eu vou começar a dar o passo para aquela missão ser concluída. Não dá para não continuar orando. Então a segunda lição é continuar orando. Não parar de orar. E lá em Neemias 2:4, ele vem falar praticamente a mesma coisa. Ele diz assim, ó, e o rei me disse, que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus. Então ele teve aquela primeira oração, ele se achegou ao rei, Deus levou ele até o rei Artaxerxes. Já estava sob oração, e aí o rei vai lá e faz uma pergunta para ele. O que você quer, ô cidadão? O que você quer? Ele sabia o que ele queria. Mas ele orou antes, para depois falar o que ele queria. E aí vem todo o capítulo 2 expondo o que ele precisava, o que ele queria diante do rei. Então a estratégia sem oração é esforço. Oração com estratégia é propósito. Eu achei muito forte essa frase. Né? Então, assim, não é só agir. Eu preciso agir em oração. Eu preciso agir direcionado. Mesmo quando tudo está ali muito claro na minha frente. Ele já sabia o que queria, Deus já tinha colocado no coração, e ele está diante da pergunta e ele já tinha a resposta. Mas eu vou orar ao Senhor. Orou e foi e falou. E saiu muito melhor, porque ele conseguiu tudo o que ele pediu. Cartas de referências, ajuda e tudo mais, porque o rei se compadeceu daquela situação e enviou ele com todo o respaldo que a realeza podia dar para alguém. Amém? Então, antes de falar com o rei, Neemias falou com Deus. Então, de novo, como a lição 1, antes de qualquer decisão, de qualquer passo, falar com Deus, oração. Terceira lição, e aí fala do próprio Neemias, né? Deus usa pessoas comuns para obras extraordinárias. Então, irmãos, Deus usa você para obras extraordinárias dentro do plano dele. Porque ele usou um copeiro, que tinha uma função comum, de extrema importância, mas uma função comum. Não era um governador, não era um destaque, era um copeiro. Né? E Deus vai e usa Neemias. E ele fala lá no versículo, no Neemias 1:11. Nem precisa colocar ali, meu irmão. Ele fala assim, ó, eu era copeiro do rei. Só que antes dele ser copeiro do rei, ele era filho do rei. Mas de outro rei. O rei dos reis, o senhor dos senhores. E ele tinha esse entendimento de quem era Deus. Porque senão ele não tinha essa comunhão, Deus não ia usar ele para fazer o que foi feito. Porque ele tinha relacionamento com Deus, eu tenho certeza disso. Né? E aí Deus vai e usa. Então, nunca se ache insuficiente para fazer
qualquer coisa que seja, mas principalmente na obra do Senhor. E a gente, quando a gente vem ministrar a palavra, vem ministrar um louvor, um dos pensamentos que o inimigo sempre tenta colocar na nossa mente é de que a gente não é capaz. Não, mas eu não estou pronto para levar a palavra. Não, mas eu não estou pronto para fazer isso. Não, mas eu não... E aí vem aquele monte de desculpa, que aí a gente vai dando brecha, o inimigo vai colocando um monte de contra. Não, mas eu sou um copeiro, não vou lá fazer isso não. Então não deixe o inimigo roubar a tua identidade. E a nossa identidade é de filho do Senhor. E o filho, o pai, sempre quer que o filho faça as coisas. A gente dá ordem para os nossos filhos. Vai lá, faz isso, faz aquilo, vai lá, né, me ajuda lá, me ajuda naquilo ali. Então Deus também faz isso com a gente. E se ele faz isso, quem é que não confia no filho quando pede para ele fazer alguma coisa? A gente não vai pedir aquilo que ele não dá conta. Nós conhecemos as limitações dos nossos filhos. Mas quando ele vai e faz algo que talvez ele achava que ele não ia dar conta, traz uma satisfação enorme. Enorme. Hoje eu tive uma experiência. A minha noiva nem sabe disso. Mas eu fui levar o nosso filho, né? Eu chamo de Sampost, né? Meu filho postiço. Aí levei ele passei lá para levar ele no judô. E ele tinha feito uma receita lá, com cream cheese e mais pimentão, uns negócios meio doidos lá que eles veem na internet. A hora que eu fui tomar água, que eu olhei em cima da pia, lá da casa da minha sogra, meu Deus, tinha cream cheese para pia toda. Aí eu só falei, Davi, vem cá um pouquinho, vou te ajudar no negócio. Aí ele veio, falei, dá uma olhada nessa pia. Eu preciso que você limpe. E eu confio que você dá conta de fazer. Mas eu estou aqui para te orientar. E aí fui passando, porque eu acho que ele precisava de uma colher, ele usou 4. Né? E assim por diante. Mas por fim, tinha a embalagem de um lugar, a embalagem no outro, estava aquela bagunça. Ele foi pegando, fui orientando, ó, pega a sujeira primeiro, joga no lixo, tira o excesso das colheres, e agora vamos lavar as colheres. Nossa, lavar também? Lavar também. E lavou tão bonitinho, depois eu elogiei, parabenizei, porque a gente confia no que a gente está direcionando. E foi muito maravilhoso. E a forma que a gente faz. A hora que ele terminou, fui lá, agradeci, dei parabéns, falei, obrigado. Sua avó vai chegar dentista e vai ficar feliz, não vai ver bagunça. Senão, aguenta a orelha depois. Né? Então, assim, é gratificante. Então, quando Deus colocou esse plano no coração de Neemias, ele sabia que Neemias ia dar conta. Não por Neemias, mas porque ele ia estar junto ali, instruindo o que devia ser feito, orientando o que devia ser feito. E teve uma pergunta que ele fez ali, o Davi, né? Ele falou, como que eu lavo essa colher aqui, que era uma colherzinha menorzinha? Ele falou, não, aqui você pega bem na pontinha da bucha e faz assim que ela fica limpinha. Então pediu instrução. Não fez sem pedir instrução. E é um simples exemplo, mas quantos assim a gente tem no nosso dia a dia? Quando a gente delega alguma coisa, a gente confia que o nosso filho ou qualquer outra pessoa vai conseguir fazer. E se a gente estiver ali para instruir, vai sair, e vai sair bem feito. Amém? Então, Deus usa as pessoas comuns para obras extraordinárias. Nunca duvide e nunca questione a sua capacidade no Senhor de fazer as coisas. E assim como eu falei lá atrás, Senhor, eu não vou mais falar não. E aí eu já falei, nossa Deus, o Senhor levou a sério isso aí, né? Tenha esse posicionamento diante do Senhor. Tenha esse posicionamento de não negar aquilo que Deus colocar nas suas mãos para fazer. Porque se Ele colocar, é porque é Ele quem te capacita. Não é por nós. É por maior. É o maior é o que está em nós. É por Ele, é através dEle que Ele nos permite fazer. Amém? Sua posição atual não limita o chamado que Deus colocou em você. Quarta lição. São só 32 lições, fica tranquilo. Será que foi tão simples reconstruir aqueles muros? Será que foi tudo tão de boa assim? Ninguém se opôs, ninguém achou ruim? Não, não foi. Aí quando a gente lê o texto lá, meu amigo, eles enfrentaram muitas dificuldades. Zombaram deles, que eles não iam dar conta. Quando viram que estava dando conta, tentaram aniquilar, tentaram minguar, tentaram fazer de tudo. Os opositores que estavam ali, usados pelo inimigo. Então aqui, a quarta lição, toda reconstrução enfrenta oposição. E olha mais uns nomes bonitos, ó. Sambalate e Tobias. Zombaram, ameaçaram e tentaram parar a obra. Lá em Neemias 4:2, diz assim, ó. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos
judeus, permite-se-lhes isto, sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia, vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas. Então, assim, um dos reis ali falando, né, os inimigos, até o subtítulo da minha Bíblia está assim, ó, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Sambalate falou essas coisas aqui, ó. Quem que é esse povo? O que eles pensam que é? Esse povo fraco, destruído, vivendo na miséria. Eles vão dar conta de fazer isso? Né? Davi vai dar conta de matar um gigante? Eu e você, vamos dar conta de fazer aquilo que Deus coloca ao nosso coração? Se Deus estiver no controle, a resposta é sim. Agora, se Deus não tiver, irmão, infelizmente, aí quem nos ataca, quem nos afronta, que é o inimigo, tem razão. Por isso que nós temos que buscar no Senhor e se fortalecer no Senhor. Não tem outro jeito. Amém? Se há oposição, essa frase eu achei maravilhosa, me emocionou demais. Se há oposição, é porque algo valioso está sendo levantado. Então eu não sei qual projeto que Deus tem colocado no teu coração. Eu sei o que Ele tem colocado na minha vida, na nossa vida. E o que Ele tem para fazer na minha e na tua vida. Se Ele colocou, e se está enfrentando por oposição, se está passando por dificuldades, se está vindo situações na nossa mente que às vezes a gente não acha capaz, repreende. Porque se Deus colocou, se Deus confirmou e é dele, assim como Ele confirmou com Neemias, e foi dando as estratégias, é porque Ele vai fazer. E é através de você, é através de mim, é através de nós, como corpo de Cristo. Não duvide do que Deus colocou no teu coração. Não duvide do que Deus colocou no teu coração. Ele é fiel e Ele vai cumprir, para a honra e glória dEle. Amém? Esse também é forte. Trabalhe com uma mão e vigiem com a outra. Neemias 4:18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. A gente tem que trabalhar. Só que a gente tem que vigiar. Até tem a frase que está aqui, está assim, ó. Quem reconstrói precisa de ferramenta e discernimento espiritual. Eles construíram com uma mão e seguravam a espada com a outra. Né? Aqui fala que a espada estava na cintura, né? Mas é bem isso. E às vezes a gente tem a falsa ilusão de que não, isso aqui eu vou tirar de letra, eu vou fazer, ninguém vai me afrontar, não. Vai. Se foi plano que o Senhor colocou no teu coração, vai. Vai ter resistência, vai ter inimigo querendo derrubar, vai ter plano querendo ser frustrado. E a gente tem que estar revestidos do Senhor. A gente tem que estar fortalecido. Nós temos que estar com a espada afiada. E a nossa espada o que é? A palavra do Senhor. Né? Aqui nós temos tudo o que precisamos para nos fortalecer e para seguir fazendo aquilo que Deus colocou nos nossos corações. Amém? Já está acabando já. Esse também fala muito, principalmente nos dias de hoje. Não desça para as distrações. Neemias 6:3. E enviei-lhes mensageiros, Sambalate de novo, esse eu vou te falar, viu? E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então, o Sambalate aqui, ele tenta distrair, tentando chamar Neemias. Né? E Neemias fala, não, eu não vou para essa distração, porque eu estou fazendo uma grande obra. Né? Então, o inimigo ele vai tentando usar estratégias. Tenta derrubar, tenta fazer não dar certo. Não, vamos colocar distração para ver se acontece alguma coisa ali, ele perde o foco. Então, tentaram chamar Neemias para conversar, mas ele respondeu. E aí vem o versículo. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Quando você sabe seu propósito, não perde tempo com distrações. Eu não ia perguntar, mas eu vou. Né? Até a gente ouviu isso na semana passada. O que mais tem nos distraído hoje? Fala, Carlos. Celular. Celular, internet, redes sociais, tudo é muita distração. Um pouquinho que você fala, não, deixa eu ver isso aqui, a hora que você vê, você já está 5, 10 minutos ali vendo coisas nas redes sociais e
às vezes lendo uma palavra do Senhor, se buscando, né, se fortalecer, afiando a espada, né, que é a palavra, que é meditar nela dia e de noite, se esforçar em estar em comunhão com o Senhor, a gente perde muito fácil a nossa distração. Né, e começa ao levantar. Né, esses dias na oração, Deus também trouxe uma palavra nesse sentido. Né, quando a gente acorda, normalmente hoje a maioria de nós colocamos o celular para despertar. Né, apesar que acho que alguns devem ter aquele relógio bonito que ficava batendo assim, né? Ó, o Serginho deu risada, acho que ele tem um lá, ó. Aquele relógio assim com os números bonitos, né, Serginho? Mas hoje a gente põe o celular para despertar. Aí a hora que ele toca, o meu é um galo. A Ieda ama quando eu deixo o galinho tocando lá. Aí eu vou já parar, né? Ou você põe na soneca, que aí daí 10 minutos ele toca de novo. Mas normalmente a gente desliga o alarme e já vai dar uma olhadinha. No que primeiro? Às vezes nas redes sociais, nas mensagens e tudo mais. Então onde está a nossa prioridade? Né? Então se eu não estiver bem firme onde tem que estar a minha prioridade, vai ser muito mais fácil as distrações me levarem. E aí eu não consegui focar no muro que eu preciso reconstruir. E não só, a gente fala da internet, do celular, porque é o que está muito hoje. Mas não é só isso. O que mais? Tem muito mais coisas. Às vezes, no nosso dia a dia, dentro do que a gente precisa fazer, a gente dá prioridade, acorda, não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Nossa, hoje é o dia, hoje tem 1 milhão de coisas para fazer. Pô, não dá tempo de você tirar 1 minuto que seja para orar ao Senhor, para meditar na palavra e depois ir fazer? Será que não dá tempo mesmo? Ou foi eu que acordei atrasado? Foi eu que acordei correndo? Foi eu que não deixei preparado algumas coisas no dia anterior para facilitar o dia seguinte? O que será que foi que me distraiu? E às vezes a gente consegue achar justificativa. Não, foi por causa disso, 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 disso. E às vezes a gente entende. Mas como que está o nosso comprometimento com a prioridade? Porque para não ter distração, eu tenho que ter bem claro o que é prioridade. Qual era a prioridade de Neemias? Então eu não vou conversar com ninguém, não. Vai tirar do meu foco? Vai tirar daquilo que Deus colocou no meu coração? Não vou conversar. Não vou fazer. Vou priorizar isso aqui primeiro. Depois, dá até para sentar e bater um papo. Então, assim, a parte da distração também falou muito forte ao meu coração. Quando você sabe o seu propósito, não perca tempo com distrações. Né? Que essa frase fique no nosso coração. E que a gente foque. E que a gente lembre de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Certo? E aí o que está no final do versículo? Todas as demais coisas serão acrescentadas. Para que ficar preocupado, querido? Se é para ter uma preocupação, não que a gente não tenha, né? Não é deixar tudo largado, não. Tem que ter preocupação, sim, tem que ter organização. E um dos pontos fortes aqui dessa reconstrução do muro foi a organização que Neemias fez. Ele foi delegando certinho para cada um que era para ser feito, e em 52 dias a obra estava concluída. Então não é deixar de qualquer jeito, é ser organizado. Mas a preocupação maior tem que ser buscar o Senhor. É mesmo sabendo a resposta, eu vou orar antes de falar. É mesmo sabendo, não, eu vou orar antes de falar. Não, não vou conversar porque isso vai me distrair, vai me tirar do foco. Não, não vou fazer isso agora porque isso vai me tirar do foco, daquilo que Deus plantou no meu coração. Amém? E olha que bênção. Não era 32 não, era só 7 lições. E nós já estamos na última. Também não é nem 9 horas ainda. E essa última lição, como todas, né, tão importantes, mas que essa última lição venha mesmo para motivar o meu coração e o teu. Porque essa última lição, ela vem falar que o que Deus começa, Ele termina. E Ele te capacita para terminar. Não é por você, é pelo mover do Senhor que a gente conclui os planos e os propósitos que Ele plantou nos nossos corações. Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eul, em 52 dias. Então, aquilo que Deus plantou lá no coração do copeiro, onde ele orou, onde ele jejuou, onde ele foi direcionado a estar diante do rei Artaxerxes, vocês não vão esquecer mais. Onde ele perguntou, o que você quer que eu faça? Ele orou de novo. Ele expôs o que ele precisava, aquilo que Deus foi colocando. Aí ele foi para Jerusalém, organizou todo aquele povo, delegou, fez as coisas certas. Deus quer ordem na nossa vida.
Deus tem ordem para a nossa vida. Então, se tem coisa bagunçada aí, organiza. Organiza. E organiza urgente. E busca diante do Senhor organizar. Amém? E aí, entendendo tudo isso, vem o desfecho. E concluiu-se a obra em 52 dias. E o muro foi reedificado. E tudo aquilo que a gente viu de zombadores, de coisas contrárias, tudo caiu por terra. E é assim na minha e na tua vida. O plano e o propósito que Deus colocou no teu coração, irmão, se você se manter firme, assim como Neemias se manteve, e passar pelas dificuldades, passar pelas tribulações, passar pelas afrontas, mas em tudo colocar o Senhor à frente, organizar o que precisa ser organizado, distribuir, delegar o que precisa ser delegado, sempre com o Senhor à frente, vai ser concluído. Assim como esse muro foi. E esse muro fortaleceu Jerusalém, fortaleceu o templo. Então o muro, meu e teu, o que precisa ser reconstruído nele, para que a gente sinta essa força e essa proteção dentro de tudo que nós estamos vivendo, Deus vai concluir. E a gente vai ficar cada dia mais forte, cada dia mais protegido, para a gente resistir ao diabo e ele, vazar de nós. Amém? Mais um pontinho só, que me chama muita atenção. Neemias nos ensina que a vida de fé envolve cuidar dos outros, orar, planejar, persistir com foco, liderar com o coração, construindo não só muros físicos, mas também pontes entre as pessoas, restaurando a esperança. Porque imagina aquele povo que estava naquela situação miserável, naquela situação vulnerável, porque não tinha um muro para proteger eles. Olhar aquilo em 52 dias, ver essa proteção, ver esse abrigo, ver esse cuidado, ver as coisas acontecendo. E aí quando a gente continua ali na leitura do livro de Neemias, ele restaura louvor, ele restabelece a ordem de culto, ele restabelece a lei, ele faz uma série de sequências organizando tudo. E aí tem louvor, tem adoração, tem gratidão, tem a importância de cada parte daquele povo. Então é maravilhoso o que Deus faz. Né? Então, para finalizar essa palavra de hoje, que Deus falou muito ao coração, e eu creio que Deus falou ao teu coração também, que foi dele. Deus colocou um plano, um propósito no teu coração. Não desanime. Busque ao Senhor. Não desfaleça, não fique preocupado com as afrontas, não caia em distração. Busque se organizar. Busque organizar o que precisa ser organizado, fortalecer o que precisa ser fortalecido e buscar sempre no Senhor tudo aquilo que você precisa. Porque se Deus colocou no teu coração, é Ele quem vai cumprir. E quando Ele cumpre, quando esse muro ele é edificado, Deus restabelece um monte de outras coisas. E é assim que vai ser na minha e na tua vida. A hora que Ele nos permitir ter esse muro cada dia mais fortalecido, Ele vai fazendo as demais coisas por nós. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé. E que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua vida diante do Senhor, e se de alguma forma essa palavra tocou no seu coração, Deus mostrou para você, assim como mostrou para mim, o quanto o meu muro tem que ser reedificado, o quanto eu tenho que buscar essa segurança no Senhor, para proteger o templo do Espírito Santo, eu queria convidar você a dar um passo de fé, assim como Neemias fez, que foi lá e orou, e foi na presença do rei, e se prostrou diante dele, e expôs aquilo que ele precisava, aquilo que estava afligindo o coração dele, a alma dele, porque era um plano que Deus tinha colocado dentro do coração dele. Se você se identificou com alguma área da tua vida, que precisa desse posicionamento, que precisa dessa entrega, eu quero te convidar a dar um passo de fé e vir aqui à frente do altar, para nós orarmos juntos, porque eu já estou aqui, eu nem preciso vir hoje, porque Deus sabe o que precisa ser reedificado, o que precisa ser fortalecido na minha vida, em tudo que eu tenho que buscar nele para conseguir ver essa obra edificada, ver essa obra construída, e o Espírito Santo está ministrando muito forte ao meu coração, que tem mais pessoas assim como eu aqui, e é a primeira vez que eu faço um apelo, e é pelo mover do Espírito Santo. Então, irmão, não seja resistente. Venha aqui à frente para orarmos juntos. Venha aqui à frente, dê esse passo, dê essa decisão e venha.
venha, só venha. Não olhe para nada. Não olhe para nada. Venha aqui à frente. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar ainda mais no teu coração por essa atitude, por esse passo que você está dando, assim como eu. Deus tem a obra completa para cada um de nós. Amém? Se alguém mais ainda está resistente aí, não fique resistente, irmãos. Não resista ao que Deus quer ministrar ao teu coração agora nesse momento de oração. Em nome de Jesus, não resista. Levante do seu lugar, ou saia do seu lugar que você já está de pé, e venha aqui à frente, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo e exaltado e engrandecido é o teu nome. Santo, 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 santo é o teu nome. Eu queria chamar o pastor Marcos aqui, comigo aqui na frente. Os obreiros, ou os intercessores também que sentiram no coração de vir, vamos orar para essas vidas que estão aqui na frente. Amém? Santo, 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 santo é o Senhor. Você que ficou no seu lugar, dá um grande aplauso ao Senhor agora. Glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. E coloque a sua mente diante do Senhor agora, o seu olhar para Ele. E louve a Ele. Porque Deus trouxe quem Ele tinha para trazer aqui à frente. Porque Ele está fazendo uma reconstrução nessas vidas, para a honra e glória dEle. Então eu queria te convidar agora a estender a sua mão para cá e a orar junto conosco, a apresentar essas vidas diante do Senhor e que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor já colocou no coração deles. Em nome de Jesus, amém?